todos, eu sou o Henrique do canal Falando de C e hoje a gente vai falar sobre a função printf. Bom, primeiro vamos criar um projeto novo. Então vamos em arquivo, novo, projeto, console application, projeto em C e vamos dar o nome para o nosso projeto. Aqui função printf. Vamos salvar aqui uma pasta específica que eu criei, aula 4. Vamos salvar aqui. E beleza. Aí o DevC++ gerou isso aqui para mim. Bom, a função printf, ela faz parte de uma função da biblioteca stdio, dessa biblioteca aqui. Ou seja, se a gente não incluir essa biblioteca no nosso programa, a função printf não vai estar em uso. A gente não vai conseguir usar ela. A principal funcionalidade da função printf é imprimir strings na tela. E o que seria strings, né? Strings são um conjunto de caracteres, ou um caractere só, mas tu também pode imprimir valores de variáveis, endereços de memória, e entre outros. Mas por enquanto a gente só vai usar ela para imprimir textos, né? Nossos textos. E para chamar a função printf, basta digitar o nome dela, printf, e o texto que a gente quer escrever vai ter que estar dentro de parênteses e aspas. Então tudo que tiver aqui dentro dessas aspas aqui, ele vai imprimir na nossa tela, certo? E lembrando que toda função chamada de função tem que terminar com ponto e vírgula. Então aqui dentro dessas aspas a gente vai digitar nosso texto. Então vamos pôr texto exemplo. Então a gente vai compilar e executar para testar. E texto exemplo, imprimir o texto exemplo. Então a função é bem simples, não tem muito segredo, né? Basta chamar o nome dela certo, printf, e respeitar essas regras, né? O parênteses e as aspas. Caso tu digite alguma coisa fora das aspas, ele não vai imprimir ou ele vai dar erro. Provavelmente ele vai dar um erro aqui, certo? Bom, e o que acontece se eu chamar outra função printf aqui? Vou botar aqui... Opa, aqui já ia dar erro já, printf. Vamos botar aqui texto, exemplo 2. Vamos ver o que acontece se a gente chamar de novo ela. Bom, como pode notar, ele imprimiu o nosso primeiro texto, né? Texto exemplo, e logo em seguida ele já imprimiu texto exemplo 2. Ou seja, ele simplesmente continuou escrevendo na mesma linha, né? Então a gente não deu nenhum comando para ele imprimir numa linha separada ou em espaço, né? Então pode ver que da onde ele terminou, ele continuou na próxima chamada da função printf. Caso eu botasse um espaço aqui, vamos ver o que aconteceria. Aí agora sim ele deu um espaço, ou então seja, o cursor da função printf, ele sempre vai seguindo em frente. Então, por exemplo, se tu não deu nenhuma função, nenhum espaço aqui ou nenhuma quebra de linha, ele vai continuar escrevendo normalmente. Ele vai continuar onde o cursor terminou, né? Aí como é que a gente faz para imprimir em linhas separadas, né? Eu quero imprimir o texto exemplo 1, texto exemplo numa linha, texto exemplo 2 numa nova linha. Aí entra os sequências de escapes, né, que a gente chama, que são comandos que a gente dá no meio do texto, que elas têm funções específicas. Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela com as principais sequências de escape, né? Eu tenho /n, que é nova linha, que é exatamente o que a gente está querendo, né? Eu tenho /t, que é tabulação, que ele dá um tab no texto. O /r, que ele retorna o cursor para o início. E tem um /a, que ele dá um bip, né, no computador, então ele dá um alerta. Eu tenho um //, que é para te imprimir uma barra. E o /aspas, que é para te imprimir a aspas. Então vamos ver aqui o /n, como usar o /n, né? Que é o que a gente está procurando, que é a nova linha. Então onde você quer que quebre a linha, você vai dar o /n. Então por exemplo, eu quero que ele imprima texto exemplo
e depois na próxima linha texto exemplo 2. Então a gente tem que botar o barra N aqui, né? Onde a gente quer. Ou também podia ser aqui, ó, no início do texto, barra N, que daí ele imprimir o texto exemplo. Quando ele fosse imprimir o texto exemplo 2, ele ia ver aqui, aqui tem o barra N, então é uma nova linha. Mas por questões de prática, vamos botar a barra N aqui, né? Vamos ver o que acontece. Compilar e executar. E observe que ele imprimiu o texto exemplo e logo em seguida, desculpa aqui, cadê aqui? E logo em seguida ele imprimiu o texto exemplo 2, certo? Então essa é a sequência de escape barra N. Sempre que você quiser uma nova linha, você bota a barra N. Mas vamos ver também as outras sequências de escape, né? Por exemplo, eu quero imprimir aspas. Se eu botar aspas, simplesmente aspas aqui, aspas, observe o que vai acontecer. Ele não vai imprimir as aspas, né? Porque eu preciso da sequência de escape para imprimir as aspas. Porque as aspas são usadas para a gente separar o texto, né? Tudo de texto ele vai dentro de umas aspas. Então por isso que a gente não pode usar aspas normal assim no printf. Então a gente vai usar o barra N, o barra aspas, aliás, desculpa, para imprimir as próprias aspas, né? Então eu botei um barra aspas, vou botar aqui e vou imprimir aqui. Agora sim, agora ele vai imprimir as aspas, certo? Vamos testar aqui. E observe que agora ele imprimiu as aspas. Vamos ver outra sequência de escape, o barra barra, né? O barra também tu não consegue usá-las simplesmente digitando elas, né? Porque elas fazem parte do comando de sequência de escape, né? Então, por exemplo, eu quero botar aqui barra barra, por exemplo. E aí eu quero usar um barra N, mais um barra N para uma nova linha. Então vamos ver o que acontece. E ele imprimiu as barras normalmente sem interferir no printf, certo? E aí a gente tem as outras sequências de escape, eu só estou falando as mais usadas, né? Por exemplo, o barra T, ele é uma tabulação, ou seja, ele dá um tab, né? Como se fosse um tab, ele dá um espaço no texto. Então aqui vamos usar o barra T no início do texto. Observe que ele deu um tab aqui no nosso texto, né? E essas são as sequências de escape, as mais usadas, né? Tem também o barra R, que ele retorna o cursor. Essa não é tão utilizada, né? E o barra que ele dá um bip, né, no computador. Bom, também a gente pode imprimir variáveis ou valores físicos, né, no printf. Mas isso eu vou deixar para quando a gente começar a estudar sobre variáveis. Eu quis mostrar para vocês a função printf, que ela vai ser bastante utilizada pela gente pelas aulas. Então nas próximas videoaulas eu vou estar explicando o que são variáveis e como imprimir o valor de uma variável no próprio printf, certo? Então por essa aula só, se qualquer dúvida pode pôr nos comentários que eu vou tentar responder todas.